Boa noite, amados irmãos, graça e paz, shalom de Deus sobre a sua vida. Mais uma noite nós estamos aqui, noite de culto, noite de louvor e adoração a nosso Deus, noite de ceia. Como é bom ter você aqui comigo, como é bom ter você aqui conosco. Melhor seria se todos nós estivéssemos juntos aqui na casa do nosso Pai. Mas eu creio que logo, logo nós estaremos todos juntos aqui adorando ao Senhor e glorificando o nome dEle. Você já preparou sua ceia aí, seu pãozinho, seu cálice? Nós vamos estar ceando essa noite, nos assentar à mesa com o nosso Pai. Ele está nos esperando, Ele te chama nesta noite. Vinde a mim, filho amado, vinde a mim, filho querido. Vamos nos assentar com o nosso Paizinho, vamos ceiar com Ele, ser fortalecido, ser cheio da presença do Senhor. Fica aí conosco, nós vamos começar essa noite louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Convide seus familiares, compartilhe, para que todos nós, juntos em uma só voz, possamos nesta noite glorificar e adorar aquele que é digno de receber toda honra, toda glória e toda adoração. Vamos adorar o nosso Deus. Senhor, nós queremos, Paizinho, te louvar nesta noite. Obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor esteve conosco. Obrigada por mais um dia, obrigada pela saúde. Obrigada, Senhor. Nosso coração se alegra nesta noite porque nós podemos te adorar, nós podemos glorificar o teu nome. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado de nós e da nossa casa e da nossa família. O Senhor não tem deixado nos faltar nada. E por isso nesta noite nós estamos aqui para te render a honra, a glória e o louvor. Então adore comigo. Aí onde você está, erga suas mãos e erga a sua voz e louve aquele que é digno de receber a adoração. Amém? Aleluia. Só pra te adorar e fazer declare só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
Ele só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer o teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar mais uma vez. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia. Nós estamos aqui, você aí, e nós em uma só voz adoramos ao nosso Deus. Adoramos ao nosso Deus. Independente da circunstância, independente do caos. Eu não sei como foi a sua semana, eu não sei a luta que você tem enfrentado, eu não sei quais são os gigantes que você tem muitas vezes tendo que enfrentar. Mas eu sei que o meu Deus e o teu Deus não vai deixar essa luta matar você, me matar, matar os nossos sonhos, matar os nossos projetos, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a tantas notícias ruins. O nosso Deus trabalha em nosso favor. Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração humano aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Vamos crer nas promessas do Senhor. Eu sei que nós temos visto e temos ouvido tantas notícias ruins, até mesmo na nossa cidade, tantos números aumentando, tantas mortes acontecendo. Hoje mesmo mais duas mortes que nós ouvimos, entristece o nosso coração e a nossa alma começa a ficar angustiada, a nossa alma começa a ficar abatida e nós começamos a olhar as circunstâncias e o nosso coração vai ficando aflito e nós começamos a entrar em meio que um desespero. Mas vamos olhar para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é poderoso, que basta uma palavra dele e os montes se removerão. Basta uma palavra dele e ele pode mudar a circunstância. Que nós possamos olhar e levar os nossos olhos para o Senhor, porque é dele que vem o nosso socorro. Ele é o nosso guarda de Israel. Vamos crer nas promessas do Senhor. O choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã, na minha e na tua vida. Ainda que a figueira não esteja florescendo, ainda que não haja fruto na vide, todavia eu e você nós devemos nos alegrar no Senhor, porque Ele é fiel e as promessas dele vão se cumprir. E tudo isso vai passar, porque é leve e momentâneo a tribulação, e vai surgir em nós um peso de glória excelente. Vai passar, e nós vamos passar com aquele que é fiel. Nós vamos passar com aquele que nos fortalece todos os dias. Amém? Cante comigo este louvor, cante e adore crendo com todo o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja o controle ainda está na palma de tuas mãos. Creia, irmão, eu tenho um Deus
seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, cante comigo. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Mais uma vez declare. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Não pare, não desista, não pare de crer. Não desista, não pare de crer. Se o mar está agitado, se o mar está agitado, o Senhor é aquele que está na proa do teu barco. O Senhor é aquele que está na proa do teu barco. E basta uma palavra dele. Ele coloca a tempestade e ele acalma a tempestade. E ele faz você andar sobre as águas nesta noite. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide e que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Nós nos alegramos em Ti, Jesus, porque Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. E Ele ainda está no controle de todas as coisas. Então não olhe as circunstâncias, meu querido. Não olhe para o meio do caos. Não olhe para o problema. Não olhe para a enfermidade. Não olhe para o desemprego. Mas olhe para aquele que pode resolver toda a situação. Olhe para aquele que pode acalmar a tempestade. E olhe para aquele que pode fazer você andar sobre as águas. Que pode fazer você andar sobre as circunstâncias. E você vai se alegrar no Senhor. E o seu choro vai durar uma noite. E a alegria vai vir pela manhã. Creia, creia, creia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Ainda que a figueira não floresça
Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, se alegre no Senhor, glorifica o nome dEle. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Shalom de Deus sobre a sua vida, meu irmão. Uma noite muito especial. Sempre o primeiro domingo de cada mês nós celebramos aquilo que o Senhor Jesus deixou como instrução para nós. E nessa noite é noite de ceia. E eu quero, antes da gente orar, fazer apenas algumas considerações. Eu coloquei lá no spoiler 6 lições da ceia. Porque a mesa ela ensina muitas coisas para nós. Se nós pensarmos numa mesa, a mesa da nossa casa, onde nós fazemos as nossas refeições, é um lugar de extrema comunhão, é um lugar de renovar as nossas forças, de carregar as baterias do nosso corpo, de cruzar os olhares e os corações. Então, a mesa ela tem muitos significados, e imagina essa mesa que é um projeto do céu, é um projeto de Deus. Deus projetou o homem para a eternidade, mas o homem errou, o homem pecou, e Deus teve que enviar Jesus para cumprir a palavra dele e nos devolver a eternidade, poder escrever nosso nome no livro da vida. E esse feito de Jesus, que dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, o ponto culminante foi naquela ceia, ali com os seus discípulos, aonde ele diz: olha, o que eu vou fazer, o que está para ser feito, o propósito que eu vim, vocês vão sempre celebrar isso, para se lembrar do meu feito, daquilo que eu fiz, da minha morte, da minha ressurreição, e também anunciar que eu vou voltar. Então, nessa noite é um convite, né, para a igreja, aqueles irmãos que têm nos seguido aí nesses quase mais de 100 dias, que têm participado junto, é convidado também. Você que talvez hoje pela primeira vez esteja nos vendo, também é convidado pelo Rei para participar do maior evento da história, né? Aquilo que nós tínhamos uma dívida impagável, e o Filho de Deus veio por amor, de graça. Nós não merecíamos, e Ele pagou nossa dívida, com a vida dEle, com o sangue dEle. E essa mesa fala de tudo isso, amém? Eu quero orar, antes da gente ler o texto. Você pode abrir no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Enquanto você localiza aí, eu vou orar. Pai, nós estamos reunidos na Tua casa para Te adorar. Nós não merecíamos, Ele pagou nossa dívida, para com a vida engrandecer o Teu nome dele. Já Te entoamos louvores, Senhor. E agora eu quero orar. Prepara o nosso coração. Você pode abrir a respeito do Evangelho de João, capítulo 13, da mesa do Senhor. A partir do verso 1, com entendimento, enquanto você localiza aí, eu vou orar. Nós temos ao nos aproximarmos, Pai, nós estamos reunidos ao participar dessa mesa, para Te adorar, que o Teu Espírito Santo fale em cada coração nessa noite, como falou no meu, a respeito de tudo aquilo que aconteceu naquele cenáculo, naquele momento em que Jesus chegou ali com seus discípulos, e que isso possa nos levar a uma dimensão no Teu reino de entendimento, e que seja tudo, ó Deus, por louvor da Tua glória. Amém, irmãos? João 13,
A partir do 1, nós vamos ler até o 20 e depois do 31 ao 35. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem receber aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, aquele que me enviou. Verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns dos outros. Amém, irmão? Eu queria que você abrisse em Êxodo capítulo 5. Nós vamos ler do 1 ao 5. Mas antes eu quero falar algo. É noite de ceia. Eu escolhi um texto que Deus ministrou muito desse tempo ali no cenáculo de Jesus com os discípulos, e nós vamos aprender essas lições ali com ele, com Jesus. Mas toda vez que nós queremos conhecer um assunto, estudá-lo na essência da verdade, nós precisamos ir na fonte, na origem, quando se deu início, a primeira vez que foi mencionado, porque ali está puro, ali está a essência da verdade, ali está a base. Por exemplo, se nós formos falar de família hoje, sem eu olhar para a Bíblia, eu posso pegar muitos modelos. Tem modelos de família bom, tem mais ou menos, tem ruim,
se eu consultar o psicólogo tem um conselho, o psiquiatra tem outro, o pensamento positivo diz outro, as religiões dizem outro, o espiritismo diz que é o karma da pessoa, que na outra encarnação ela vem melhor, e por aí vai. Se eu pegar isoladamente algum texto da Bíblia sobre família, também eu posso extrair o que me interessa. Mas quando eu vou para a família, lá em Gênesis, que Deus diz assim: deixará pai e mãe, se unirá com a sua mulher e será um só, é a base. E a morte, né, vai ficar junto até que a morte os separe. Esse é o fundamento, essa é a base. Qualquer outro argumento, qualquer outro desvio, eu estou fora do fundamento. E nós, para aprendermos dessa mesa, nós vamos ver a base, aonde que ela foi projetada. Êxodo 5, do 1 ao 5. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís nas suas tarefas. Logo, aqui é Êxodo capítulo 5, depois nós vamos lá em Êxodo capítulo 12, tem a instituição da primeira Páscoa. Mas quando a gente olha Êxodo capítulo 5, Moisés vem com Arão diante de Faraó. Deus pediu que ele fizesse dessa forma, e ele chega para o Faraó e diz: olha, deixa o meu povo ir para o deserto para me celebrar. E Faraó diz assim: olha, eu não conheço o Senhor, esse Deus seu, não conheço ele, não conheço a voz dele, e muito menos vou deixar vocês ir. Aí Moisés e Arão dizem o seguinte: Deus nos encontrou, deixa-nos ir, pois a caminho de 3 dias no deserto. Querida, a palavra ela se completa. A ressurreição de Jesus foi depois de quantos dias? 3 dias. Para celebrar onde? No deserto, na cruz, no lugar difícil, no lugar mais impossível. Deus convidar o povo, tirar um povo da escravidão para ir para o deserto para celebrar Ele. Que diferença que tem você sair da escravidão e ir para o deserto para cantar para o seu Deus? Você nunca ouviu a voz, que era a situação daquele povo. O único que tinha ouvido era Moisés. Será que eu iria? Será que você iria? E interessante a fala de Faraó, porque ele diz assim: olha, eu não vou deixar o povo ir. O povo é muito e não vou deixar ir. E você, Moisés e Arão, vocês estão distraindo o povo com as coisas do seu Deus. Então isso é muito atual hoje, né? Por que a igreja não foi considerada essencial aí na política, nos conceitos do homem? Por quê? Porque no conceito da humanidade, talvez a igreja é uma distração. Como o futebol é, como um show gospel é, como um show do mundo é. Distração. E sendo distração, não é essencial. Essa é a fala de Faraó, que continua a mesma hoje. Mas o que a gente aprende nessa saída de Moisés e Arão diante de Faraó, e depois a narrativa da primeira, já apontando para Jesus na cruz, que foi a instituição da Páscoa de Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, a instrução é: mata um cordeiro, pega o sangue, passa nas vergas das portas, vocês entram, estejam lá dentro para o destruidor não atingir vocês, comam toda a carne, porque nessa noite vocês serão libertos. Então, a Páscoa
que é a mesa, porque lá apontava para essa mesa, apontava para a cruz. Desde a ida de Moisés e Arão diante de Faraó, e depois quando as pragas se completam e a Páscoa é instituída, essa mesa, como a cruz, como a Páscoa, ela providenciou duas coisas: salvação e libertação. Aquele que ainda não tem o Senhor como Senhor e Salvador, é noite de ceia, como era noite de Páscoa. Ele falou: olha, reúne tudo dentro de casa, chama os vizinhos. Então, por causa daquele sangue na porta, todos que estavam dentro da casa estavam salvos. Aí depois veio um segundo convite. O destruidor passou, eles estavam salvos, agora eles seriam libertos. Iam para o deserto, iam para Canaã encontrar o seu Deus. Então essa mesa providencia isso. Nessa mesa simboliza tudo isso, porque aqui tem o pão, que é o cordeiro, tem o vinho, que é o sangue. Então é salvação para aqueles que não têm, e é libertação para aquele que já está salvo. Mas pastor, eu já sou salvo. Ser liberto, sim, irmão, ser liberto de você mesmo. O maior inimigo sou eu mesmo, sou o meu maior inimigo. Olha o que Jesus falou para Pedro. Jesus quis lavar Pedro. Pedro não queria. Pedro falou: não. Jesus falou: olha, eu vou lavar. Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Pedro fala: então lava minhas mãos e a cabeça. Jesus falou: não é necessário, é só os pés. Por quê? O que eu aprendo aqui? As mãos, a cabeça, o coração, que fala essa parte que não caminha nessa terra. No eu mergulhar nas águas no batismo, eu já estou limpo, eu já estou salvo. Mas os pés, eu caminho aonde? Nessa terra, que jaz no maligno. Então eu preciso lavar constantemente, porque ele se contamina, ele toca lugares contaminados. E é esse ensinamento, por isso que Jesus falou: olha, o que eu estou fazendo, vocês não entendem agora. Vocês entendem o que eu estou fazendo? Mas nessa noite o Senhor está falando. Amém? Bom, João 13 fala dessa última ceia, né? Jesus deixa algumas lições maravilhosas e nos mostra o sentido da ceia em nossa vida. E nós precisamos resgatar esse princípio estabelecido pelo Senhor, que foi ensinado aos discípulos. E a primeira lição que eu aprendo aqui Jesus está sentado, ele tinha mandado os discípulos ir na frente, preparar o cenáculo. Olha, vocês vão ver um homem com um cântaro nas costas, onde ele entrar, é lá que você vai preparar a última ceia. Então estava tudo preparado, ele chega, senta. Ele podia muito bem ter feito o que ele fez, partir o pão e falar o que ele falou. Não, ele para a refeição, ele para a ceia e pega uma bacia com água e uma toalha e vai servir aos seus discípulos. Então a primeira lição que a ceia ensina, que o Senhor Jesus ensina, é a lição do serviço. Isso está no verso 4 ao 11 de João 13, né? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava limpo, e por aí vai. Jesus se cinge de uma toalha e serve aos discípulos. Na ceia do Senhor ele mostra que viver o evangelho é servir e não ser servido. Ele parou o ápice do ministério dele. O tempo, ele já tinha passado no Getsêmani, já tinha pedido para o Pai, se possível, afastar o cálice dele, mas seja feita a tua vontade. Agora ele vai para a última ceia e ele sabe que a chamada de última ceia, porque daqui a pouco ele vai para a cruz. Aí o que acontece com ele? Ele para tudo e ainda vai servir os discípulos. E deixa ensinos profundos. Irmão, nós não temos tempo aqui, é noite de participar da mesa. Eu quero dar essas 6 lições básicas, mas só o texto
né? Ali é onde ele lava os pés, que ele fala, olha, agora vocês não compreendem isso, o que eu já falei aqui, porque os pés é muito profundo. Mas o mais importante, nós precisamos saber que aquilo que o Evangelho diz, que maior é o que serve do que é o que é servido, Jesus deixou um modelo. Ele parou uma festa, era a festa da Páscoa, aquilo que era celebrado, e para o povo hebreu era uma festa e muito importante, era uma festa muito esperada, e imagina o nosso Natal, imagina o nosso Ano Novo, era uma festa, e Jesus estava na mesa do banquete, ali tinha o que ser ministrado para os seus discípulos, mas ele interrompe tudo, se levanta e faz algo inesperado, vai servir os seus discípulos. Irmão, lavar meu pé e lavar o seu pé hoje, né? A gente anda só de sapato fechado, meia, tudo asfaltado. Imagina aquele povo daquela época, era uma sandália toda aberta, caminhava no pó, no deserto, não tinha água encanada, não tinha um chuveiro, não tinha nada. Imagina o que é isso. E Jesus então, porque não é só o fato de servir, o fato é que para lavar os pés, eu tenho que me dobrar diante do outro. Eu tenho que me inclinar, é a bacia no chão, o outro lá sentado, e eu dobro, eu vou no lugar mais baixo possível, no chão. Então Jesus, ele deixou o modelo para nós. E nós queremos muitas vezes ser servido, apenas servido. Então a primeira lição, a lição de serviço. A segunda lição, o verso 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A segunda lição é a lição do perdão. Antes deles precisarem do perdão, Jesus já estava liberando o perdão. Amou-os até o fim. Irmão, a gente consegue amar até o fim? Só do cara, às vezes, não corresponder à nossa expectativa, nós já ficamos todo dodói, todo chateado, e para perdoar depois, olha, precisa de... Mas Jesus perdoou antes. Olha o que ele termina o versículo: tendo amado os seus que estavam no mundo, pessoas do mundo, pessoas difíceis, pessoas sanguíneas, pessoas coléricas, pessoas que estavam ali, os discípulos, eles não entendiam muito do que estava acontecendo, tanto que Jesus vai para a cruz, gente, e eles fogem, porque eles não acreditam na ressurreição. Eles não tinham uma palavra escrita, eles não tinham uma ministração, eles andaram 3 anos e meio com Jesus, mas não acreditavam na ressurreição, porque até então nunca ninguém tinha ressurgido dos mortos. Isso era impossível, não cabia na mente. Mas Jesus perdoando aqueles corações, quando ele diz assim: eu te amei até o fim, né? E essa palavra já estava pronta ontem. Ontem eu e a pastora nós assistimos um filme bem distorcido da Bíblia, mas é Êxodo, Deuses e Reis, e fala de Moisés, mas é bom que mostra a vida humana dele, a dificuldade que ele teve para sair, deixar a esposa dele, Zípora, para ir para o chamado. É bem humano, mas a declaração dos votos deles de casamento, olha, merecia copiar para a gente ministrar, para cada casal ter no coração. Porque o que cada um fala para o outro ali, ele falou para ela que ele ia amar ela até o fim. Ele vai, fica quanto tempo lá, quando ele passa o mar vermelho, abriu, que ele vem com o povo, ele passa lá para pegar a esposa dele, ela está esperando ele, e ele relembra o voto, ele fala assim: olha, eu falei que eu ia te amar até o fim. Ele foi cumprir a missão, mas ele voltou. Sabe? Então, a segunda lição é a lição do perdão. Jesus já antevia a cruz através das figuras do pão e do vinho. Ele oferece o perdão de Deus e a reconciliação eterna para todos aqueles que participam da grande ceia do seu sacrifício. A terceira lição, verso 31 e 32. Tendo ele, pois, saído,
disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Aqui eu aprendo a lição de fé. Jesus, ele já entendia ali que estava ali o traidor, né? E ele desafia a prática da fé na palavra, que ele ia tomar o cálice do sacrifício, que estava relacionado à esperança da glorificação, que seria consumada na ressurreição. A celebração da ceia é a liturgia da pregação do Evangelho. A ceia é uma convocação à fé. Eu preciso de fé para participar, né? Eu preciso crer, porque ele disse para fazer em memória dele. A quarta lição, do verso 12 ao 16. Depois de que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que tenho feito? Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A quarta lição, lição de humildade. Humildade, quebrantamento, ter aquela alegria de servir, de deixar o primeiro lugar para o outro. Jesus nos mostra que estamos sempre aprendendo e que devemos aprender com Ele. Quinta lição, verso 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o pão, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Isso me ensina coragem. Você é sentado na mesa e dizer assim: olha, o traidor é esse que eu vou dar um pedaço de pão aqui. Precisa de muita coragem. Coragem com amor. Mas ele fez isso. Jesus respondeu. Eles perguntaram: sou eu? Sou eu? Ele falou: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. A ceia nos prepara para enfrentar o quê? As traições da vida. Você vai ser traído, eu vou ser traído por um sócio, por um parente, por um amigo, por um irmão da igreja. Nos nossos relacionamentos acontece. E nós, quando eu me fortaleço nessa mesa, eu estou preparado, porque Jesus estava preparado para a traição. Ele sabia que era um propósito, sabia que o traidor estava lá. Ele não bloqueou ele de participar da ceia. Ele foi convocado, ele sentou na mesa, ele estava junto. E todos eles perguntaram: sou eu, Senhor? Então, a ceia, ela me fortalece, ela me prepara para enfrentar as traições da vida. Era comum o anfitrião oferecer a um dos convidados um pedaço de pão com gesto de amizade. Era o comum na mesa dos hebreus, era o pedaço de pão ser oferecido para o amigo, aquele amigo que entrou, que você convidou para ir para a mesa. Por isso que lá no Getsemane, Jesus diz para Judas assim: amigo, faça o que você tem que fazer. Jesus não o via como inimigo, amou até o fim, né? Com isso, Jesus estava lançando mão do amor para poder enfrentar a traição de Judas. Notamos que ele molhou o pão no vinho, ao qual ele se referia como: este é o meu sangue. A sexta e a última lição, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Uma lição de unidade. O mundo só vai reconhecer a igreja pelo amor. Amor entre nós. Um amor, sabe, que é humilde, um amor que tem coragem, um amor que perdoa, um amor que tem fé, um amor que serve uns aos outros. Aí o mundo vai se dobrar. A igreja primitiva de Atos diz que todo dia ia sendo acrescentados salvos. E a unidade, o amor daquela comunidade era tão grande
que caiu na graça aos olhos das cidades. Que povo diferente. Despertou sede. Aquela comunidade primitiva foi realmente sal e luz. Para aquele que tinha treva era luz, para aquele que estava sem sabor à vida era sal. Eu quero isso. E todo dia ia sendo acrescentado aqueles a quem o Senhor conduzia. Por quê? Por causa do exemplo da comunidade. E é disso que Jesus está falando. E olha que coisa impressionante. Em toda a ceia, Jesus ensinou humildade com exemplo, ensinou a coragem para enfrentar aquele que trai, a fé, mas na unidade, ele diz assim: eu vos dou um mandamento, um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, como eu vos amei. Como é que ele nos amou? Foi capaz de morrer por nós, sem nos conhecer, sem merecermos. Aí ele diz que nesse amor, que é esse modelo, todos conhecerão que sois meus discípulos. Você quer ser conhecido como discípulo de Jesus, meu irmão? Sabe, esse é o modelo, esse é o molde. A ceia nos desafia a unidade baseada no amor. Só o testemunho prático do amor de Deus pode gerar a unidade do Evangelho. Unidade não é conseguida através de denominação ou grandes mobilizações. A unidade é afirmada por meio do reflexo do testemunho do Evangelho em nossas vidas. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Vamos repetir aqui as lições da ceia. Primeiro, a lição do serviço. Segundo, a lição do perdão. Terceiro, a lição da fé. Quarto, a lição da humildade. Quinto, a lição da coragem. Sexto, a lição da unidade. Então, irmão, essa mesa, ela tem todos esses ingredientes para nós. Assim como você prepara uma mesa, é um aniversário, é algo festivo, e você prepara um jantar e chama seus convidados, e ali você vai saciar os seus convidados, você como anfitrião, de alegria, de comemoração. Eles vão comer bem, talvez diferente do que come a semana inteira, porque ali tem coisas que é momento de festa, de banquete. Ele vai sair mais saciado, todos vão se alegrar, vai renovar o espírito, tristeza vai embora, sabe, muitas coisas, acontece muita cura na mesa. No nosso dia a dia, no feijão com arroz, né? Eu estou lá, o marido está trabalhando, sofreu lá no trabalho, sofreu uma afronta, alguém pisou no calo, o patrão judiou do funcionário. Ele volta para casa, ele senta na mesa com a esposa, com os filhos, com aquele alimento, e o pão da preposição que é Jesus está lá. Há um renovo, há um novo vigor, a cura. Vem uma paz, vem um descanso, vem uma expectativa, não, amanhã vai ser melhor. Por quê? Por causa da mesa. Agora imagina essa mesa que já foi prefigurada lá quando Moisés e Arão foi falar com o faraó, que apontava para os 3 dias, que é a ressurreição de Cristo. A Páscoa em Êxodo 12, que fala da salvação e da libertação. Isso está tudo nessa mesa. Tudo fechou na cruz do Calvário, na morte e na ressurreição de Jesus. E ele, quando ele encerra todo esse ensinamento, ele diz: olha, vocês vão celebrar isso, e todas as vezes que fizer, é em memória de mim, lembrando tudo que eu fiz. Lembrar para quê, irmão? Para você se alimentar disso, porque isso traz fé, isso coloca amor em nós, isso dá vigor, esperança, certeza de vida eterna. E quando nós anunciamos, e também anuncia que eu vou voltar, nós estamos falando que nós cremos no arrebatamento, que nós cremos que nós vamos, que Ele foi preparar um lugar, que Ele vem nos buscar como Ele prometeu. Então nessa mesa, nós nos alimentamos dessas verdades, de tudo isso que está na mesa. Eu preciso enxergar esses ingredientes, para mim poder me alimentar disso. Olha que coisa interessante, a ordem de Moisés
na instituição da Páscoa, foi para eles passar o sangue. Estava falando de salvação, expiação de pecado. O destruidor não entra e não mata ninguém, mas mandou comer o cordeiro inteiro, todas as partes, não deixar sobrar nada. E essa mesa da Páscoa trouxe tanta saúde para aquele povo, mas tanta saúde, que a Bíblia diz que eles caminharam 40 anos no deserto. Salmo 105, não teve um doente e nenhum inválido. Mesa da saúde. Comeram quem? O cordeiro. E quem propicia essa mesa para mim e para você? Jesus, o cordeiro, aquele que foi anunciado que era para sair 3 dias para encontrar com ele no deserto. Aquela Páscoa que teve todo aquele sacrifício, mas aí se cumpriu em Jesus e hoje está aqui nessa mesa para mim e para você. Só que se eu não entender, eu compro um ritual religioso, é um pedaço de pão de forma com suquinho de uva, natural, nem gelado é, e não passa disso. Não é obrigação da igreja. Não, irmão, é algo que a eternidade veio e marcou e pisou na terra. Ele mandou fazer até que ele volte, em memória dele até que ele volte. É uma instrução do Senhor. Então não é um ritual, não é uma invenção humana, é algo que Ele deixou instituído para nós. Para quê? Para nos fortalecer, para a gente se alimentar, para a gente, sabe, renovar as forças. Banquete fala disso, festa fala de alegria, vinho fala de alegria, o pão fala do fermento que, sabe, que nos engrandece, que é vida. Ele se intitula Eu sou o pão da vida. Então nessa noite, querido, é noite de salvação e de libertação. Para você que ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, aceite Ele no seu coração e participe da mesa. E você vai estar salvo, tu e tua casa, porque você está passando sangue nos portais e nos umbrais. E aí você está pronto para uma jornada de libertação. E a cada vez que você mais se alimentar desse cordeiro, se alimentar do pão da vida que é a palavra, mais livre você vai ser. Livre das pessoas, livre do mundo e livre de si mesmo. Amém, irmãos? Então, que nós possamos participar da ceia com esse entendimento. Vai afastar aqui um pouquinho. Você que está pronto aí em casa, que montou sua mesa, que tem aí o pão e o cálice, junte a família aí. Eu vou consagrar os elementos aqui, você apresenta aí. E a sua mesa aí na sua casa é uma extensão dessa mesa, que é a extensão daquela mesa que Jesus fez. Porque é a memória dele, é em memória dele. E que você, papai, mamãe, possa depois pegar aí, juntamente conosco. Você vai servir para os seus aí o pão, depois você vai servir o cálice, segurar nas mãos e nós vamos tomar junto. Então eu queria que você pegasse aí o pão, porque naquela noite, depois de ter lavado os pés dos discípulos, de ter falado do traidor, daquele que iria traí-lo, ele celebra e a ceia e diz que isso era para ser feito sempre em memória dele. E ele diz assim, que ele tomou o pão, ele deu graças, partiu e deu aos discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado em favor de vós. Diz a Bíblia que semelhantemente
ele toma o cálice com o vinho, deu graças novamente e disse: esse é o cálice da nova e eterna aliança, que é derramada em favor dos homens. E deu aos seus discípulos. Pai, está aqui os elementos. Nós já levantamos a Ti, como Teu Filho fez naquela última ceia. Toca nesses elementos, Senhor, e traga entendimento, traga revelação, traga tudo aquilo que sempre trouxe para o homem: saúde, bem-estar, alegria, revelação da Tua palavra, salvação e liberdade. Que isso aconteça nas nossas vidas. Amém, irmão? Nós vamos servir aqui para o pessoal que está aqui do louvor. Você pode ir pegando o seu aí na sua casa. E depois nós vamos comer juntos. Aleluia. Irmão, é mesa de provisão. Será que é pedir demais? Você não precisa trazer nada para essa mesa. Aleluia. Ele providenciou tudo. Uma nova paixão. Ele se entregou por mim e por você. Ele sacia a minha fome, a minha sede, a minha alegria. Ele é a fonte. Cante aí na sua casa, meu irmão, para Ele. Você que nos segue, que está assistindo, está cultuando junto conosco. Diga para Ele. Meu coração tem chorado por Ti. Olá, xerelabachore calabachore cantalamanai. Por Tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero. Deus, ser mudado por Tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Eu não trouxe nada pra Nada. Eu não trouxe Ele fez tudo. nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome. É só isso que Ele espera de mim e de você. Uma fome e uma sede dEle, do seu reino, Eu não trouxe nada da sua presença. pra mesa, apenas uma fome, uma Chora, sede, lava xereca, lava choreando, lamanaias. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti, Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra Ti, como eu quero a Ti, Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Irmão, você aí na sua casa, pega aí agora. Todos que vão cear conosco junto agora, pega o seu pão e nós vamos comer juntos, em nome de uma unidade,
do amor de Deus, com entendimento do que essa mesa nos proporciona, do que a realização da entrega de Jesus na cruz representa na humanidade, na nossa vida. Comamos do pão. Eu te convido a pegar o cálice. Olha para esse cálice e isso não é um suco de uva, não é um vinho. Ele é o símbolo da nova e eterna aliança. Não haverá outra, não há necessidade, se cumpriu nele. É a derradeira. Ela vale, não caduca, não termina o seu fim. Ela é eterna. E ela me salva e te salva. Nos dá liberdade e salvação. O sangue da cruz. Tomemos do cálice dessa aliança dele conosco, e façamos com ele nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Casa comigo, casa comigo, oh Jesus. Aleluia. Amém, irmão? Aí na sua casa, junto com os seus, fecha teus olhos, vamos orar, agradecer ao sacrifício do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque tu enviaste teu filho para pagar nossa dívida, porque o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu único filho pelo nosso resgate. E nós estamos celebrando essa aliança, nós estamos celebrando esses feitos, nós estamos celebrando, trazendo a memória, nossa memória, a memória de todos que estão reunidos conosco, dos feitos de Jesus, do teu amor, e celebrando uma aliança, através do vinho da alegria, do vinho, do sangue que nos redime, ali na cruz do Calvário. Por isso, Pai, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Irmãos, amanhã às 19 horas nós temos a live, vai ser feita lá da minha casa, como sempre, né, de segunda a sexta. Talvez quinta nós façamos aqui no templo, mas vai depender do andamento aí, né, do que está acontecendo aí na cidade, não sabemos ainda, mas para você não faz muita diferença, né? Que Deus te abençoe, pega essa palavra do seu coração e boa semana, um beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, amém? Deus te abençoe. Ser tocado por tua glória é o meu desejo, é o que eu mais quero, Deus, ser mudado por tua face é o meu anseio, é o meu maior prazer. Amém, queridos? Só um recado, um pedido, né? Nós estamos disponibilizando todos os lives, as mensagens, né? No Instagram, no YouTube, né? E no Face. E precisa que você se inscreva. Nós mandamos para todos o cadastro nosso, nós mandamos os links
É só você entrar, se inscrever, para que a gente possa, né, divulgar a igreja, a mensagem, o evangelho, a boa notícia, e você se tornar um evangelista e assumir essa missão junto conosco. Contamos com todos. Deus te abençoe. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Se você tá aí comigo ainda, declare: eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Oh, eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome, uma sede, uma fome, uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho pra ti, como eu